entender que disciplina é um ato de amor, porque Deus disciplina o filho a quem ama. O que a gente não pode aceitar é pecado. O que a gente não pode aceitar é tomar posturas erradas, fazer escolhas erradas, tomar atitudes erradas e continuar vivendo do mesmo jeito. Isso, irmão, não é possível. Então, se você está aqui dentro e está vivendo de maneira errada, contrária à verdade de Deus, o julgamento de Deus virá sobre a tua vida. E se você não se conserta, irmão, você pode até morrer por causa disso. E eu tenho a obrigação de te avisar sobre essa questão, porque isso é muito sério. Isso é a Bíblia dizendo. Quantas pessoas que passaram por isso, por quê? Porque não creram, porque continuaram nas mesmas práticas, porque estavam vivendo como se Deus não estivesse nem aí, ou Ele não está nem aí. Quando você se membra a uma igreja, você tem que entender que existe autoridade sobre essa igreja, e você assume responsabilidades com relação a essa igreja. Você não pode fazer o que você quiser. Não é assim, irmão. Primeiro, que você não pode fazer o que você quer, porque a Bíblia diz que você não fazer o que você quer. Você não é seu. Estão ouvindo? Você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus colocou e estabeleceu autoridade. E quando Deus estabelece autoridade espiritual, irmão, sobre a sua vida, você tem que dar contas. Você tem que prestar contas a essa autoridade. Tem gente que sai da igreja e não fala nada, nem avisa nada. Sabe por quê, irmão? Porque não é ovelha. Porque quem é ovelha ouve a voz do pastor e segue. Tem gente, irmão, que sai e não fala nada, como se a autoridade espiritual, se um dia você tiver que sair daqui e não for minha ovelha, vai sair daqui, irmão, fale comigo e peça: olha, eu estou debaixo da sua autoridade espiritual, mas eu estou saindo, eu estou indo para outro lugar, para outra autoridade espiritual. E se você for para outro lugar, você tem que chegar lá e falar: ó, eu estou saindo debaixo da sua autoridade espiritual, estou indo para outro lugar. É assim que funciona, meu irmão. É desse jeito que funciona. Não é de qualquer jeito. E hoje nós estamos vivendo de qualquer jeito, cada um faz o que quer e ainda fica falando mal da autoridade espiritual. Vai ter consequência em sua vida. Tem gente que diz assim: bispo, para de pregar essas coisas, para de falar isso, bispo. Primeiro, irmão, eu não tenho medo porque a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, eu não tenho medo porque eu tenho que te ensinar, eu tenho que te mostrar a importância de que para ter um só coração, a gente tem que abrir mão de pecados e de vidas pecaminosas. A gente tem que trazer disciplina no meio da igreja. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e seguir segundo aquilo que a Bíblia diz, e não segundo aquilo que eu acho, e não segundo aquilo que eu penso, não segundo: mas tem que amar. Irmão, tem que amar. Disciplina é um ato de amor. É duro falar disso, mas é verdade. E nós precisamos viver essa disciplina no meio da igreja. A Bíblia diz que a gente tem que repreender aqueles que vivem desordenadamente. Estão ouvindo? Aqueles que vivem desordenadamente têm que ser repreendidos e disciplinados. E mais, não é? Dependendo do tipo de vida que essa pessoa tem, você não tem que nem receber em casa. Você não tem nem que abrir a sua casa. É sério ou não é sério? Irmão, não sou eu que estou inventando. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que diz. Então estude a Bíblia. Vá buscar a direção de Deus. E não viva do jeito que você quer, porque você está debaixo de uma autoridade espiritual. Muitas vezes a tua vida não vai para frente exatamente por causa disso. Eu quero que a gente viva uma vida de comunidade, uma vida de arrependimento, uma vida de quebrantamento, de fé. Eu quero que a gente tenha o mesmo coração. Eu quero que a gente viva, irmão, dentro da santidade que a Bíblia diz. E não pessoas que ficam no meio da igreja fomentando, falando mal, lançando mensagens subliminares até, não é? Ou então pessoas que saem e ficam falando da igreja ainda, irmãos. Isso é maldição para a vida deles. E para a sua também, e para a minha também. Se falar mal deles, eu tenho que seguir em frente, fazendo a obra de Deus, amando o Senhor, evangelizando, ganhando almas. É isso que Deus quer que eu faça. É isso que Deus quer que eu viva. Vivendo cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, não aceitando uma vida de pecado, não aceitando, meu irmão, atitudes e práticas desordenadas. Eu não posso viver isso. Teu tempo tem que ser para Deus, irmão. Está ouvindo? Agora, querido,
Nós estamos vendo uma grande crise, porque as pessoas acham que pode ficar em casa assistindo o culto, que ali está a presença de Deus. As pessoas podem, sei lá, nem ir na igreja. Hoje é um crescimento dos desigrejados. Quantas pessoas fora da igreja, cada um tem uma explicação. Alguns até pregam contra a igreja, só que eles esquecem que a igreja é o corpo de Cristo. Então fala com Cristo, Ele é o dono da igreja. Tem pessoas que não vêm à igreja porque ficaram magoadas, porque estabeleceram situações, não querem mais a igreja. Irmão, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja não é da liderança da igreja, a igreja é de Jesus Cristo. Nós temos que aprender e viver isso. Vida em comunidade é muito mais do que cada um pensar em si, é todos pensarem na glória de Deus, em terem um coração na mão do Senhor, que queima por amor a Deus. Irmão, por que a gente não briga para ganhar almas? Por que a gente não briga para estudar a palavra de Deus? Bispo, dá mais estudo, bispo. Eu quero vir no estudo, eu quero aprender da palavra de Deus. Bispo, está pregando, só vamos aumentar o horário de culto, vamos aumentar para pregar mais, para aprender mais. A gente não briga por isso, irmão. A gente briga por qualquer outra coisa, mas não briga por aquilo que é essencial. A gente não briga para salvar as vidas e para libertar pessoas que estão indo para o inferno. A gente não briga por causa de casamentos que estão se destruindo, e nós não temos orado por casamentos que precisam ser restaurados. Querido, eu quero trazer você como minha ovelha. Se você é minha ovelha, venha comigo. Trazer você para alinhar conforme essa palavra de Deus. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu vou dizer para você: você é minha ovelha, então ouça a voz do seu pastor. Abra os seus ouvidos e o seu coração, e venha viver alinhado com essa palavra e com aquilo que tem sido ensinado e pregado aqui neste lugar, em nome de Jesus. Porque as ovelhas que ficarão aqui, irmão, são as minhas ovelhas. Quem não é minha ovelha não vai ficar. Não adianta, não vai ficar. E aí vão dizer: não, mas está todo mundo saindo. Irmão, que saia todo mundo. Se Deus quer que saia, Deus vai tirar, Ele é o dono. Eu só sou um instrumento. Mas eu acredito, irmão, que quem levantou essa porta aqui não fui eu, foi o Senhor Jesus de Nazaré. Quem tem dado sustento a essa casa não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem abençoado a tua vida, irmão, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e Ele usa a vida de cada um de nós. A presença de Deus está nesse lugar? Está. Por causa de dinheiro? Não, porque Ele nos ama, porque Ele tem um propósito em nossas vidas, porque Ele quer fazer algo maior em nossas vidas. Agora, irmão, não dá para aceitar você viver metade do Evangelho. Não dá para você se dividir em 1000 e querer ser de Jesus. Ou você é inteiro de Jesus, ou alguma coisa está errada. E Deus não aceita um homem pela metade, irmão, que o sirva pela metade, que o sirva 10%, que queira dele somente as bênçãos. Deus não quer isso. Hoje é melhor você ir para uma igreja, sentar lá, ó, ouvir o culto, vai embora. Ouvir o culto, vai embora. Já recebi a palavra, tá bom. Deus não quer isso, irmão. Deus quer que você sirva cheio da glória dele, cheio da direção dele. Vai para segunda-feira testemunhando do amor de Deus. Está no teu trabalho testemunhando do amor de Deus. Foi para casa falando do amor de Deus, orando com a tua família, não permitindo que teu filho case com qualquer um. Ensina ele antes. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. E a igreja vai dar o apoio a você, e não o contrário. Não é você que apoia a igreja para ela cuidar do seu filho, é o contrário. A igreja apoia você para você cuidar do seu filho, investir nele. Invista no seu casamento. Esteja com seu marido, esteja com a sua esposa. Ame de verdade, ore. A maior manifestação de amor é trazer Deus para dentro da sua casa. É orar com o teu marido todos os dias. É orar com a tua esposa todos os dias, com teus filhos. É falar do amor de Deus. É cantar músicas que adoram e exaltam o nome do Senhor. Isso é presença de Deus na vida de um cristão, irmão. É não permitir as mentiras, os palavrões. É não permitir as confusões. É não permitir o tempo todo para você e nada para Deus. Eu postei
uma frase dizendo assim: se você quer uma religião onde você fique tranquilo, o cristianismo não é a religião para você. Se você quer servir a Deus e fazer a vontade de Deus, irmão, você tem que mergulhar. Não dá para ficar com o pezinho assim. Quando vai mergulhar, põe o pezinho para ver se está frio a água. Quando agora nós fomos lá na escuna, os irmãos pularam de cabeça. Tinha alguns que põem o colete, mas tudo bem. Mas tinha gente lá que pulava de cabeça, maioria. Até de mão dada deram lá para pular, meu Deus. E quando pula, irmão, não tem como voltar. Vai para o fundo. É isso que eu estou falando. A gente precisa mergulhar na presença de Deus. A gente precisa mergulhar de cabeça. A gente precisa conhecer mais desse Deus. A gente precisa nos voltar para essa palavra. A gente precisa de uma vida de santidade. A gente precisa de uma vida que mude totalmente a estrutura, irmão, da qual nós temos vivido, de valores. O poder da presença de Deus nos leva a uma vida sobrenatural, a ver em nossa vida manifestações sobrenaturais. Atos 5, versículo 12, veja comigo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram, irmão, o sobrenatural, a manifestação sobrenatural acontecia no meio do povo. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Porque havia uma busca e uma unidade, vida de comunidade. Havia arrependimento e uma vida de fé. Havia, irmãos, um coração na presença de Deus que queimava pela presença do Senhor, cheia da presença de Deus. Havia um povo, uma igreja que estava vivendo essa ação de Deus. E toda a alma, não era uma ou duas, era em toda a alma havia temor. Em cada alma havia o mesmo sentimento, o mesmo coração. E Deus manifestava o seu poder, irmão, cura, maravilhas aconteciam no meio do povo. E eu digo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E essas maravilhas podem acontecer aqui hoje? Vixe, acho que não. Vou perguntar de novo, você não ouviu, vou perguntar de novo. Será que essas maravilhas podem acontecer aqui hoje, irmão? Eu tinha certeza, aqui na segunda só, né? Desculpa, na primeira não vai. Mas para que haja essas maravilhas, o pecado tem que ser julgado, tem que ser extirpado. Para que haja as maravilhas, você tem que mergulhar e parar de ficar nas imediações. Para que haja maravilhas, irmãos, nós temos que viver uma vida de arrependimento. A Bíblia diz que existia um homem a qual Deus usava de maneira tremenda. Pedro passava e a sombra dele curava aqueles doentes. Os atormentados de espíritos malignos eram restaurados, eram curados, diz a Bíblia, todos. Deus usava pessoas especificamente. Deus coloca líderes. Os apóstolos faziam maravilhas, irmãos. Deus colocou líderes sobre nós, para que essa autoridade se manifeste. Então meu pedido é: Senhor, cura a igreja, projeto de Deus. Senhor, restaura a igreja, projeto de Deus. Dá a nós um só coração. Dá a nós, Senhor Deus, um mesmo pensamento. Pai, que o desejo do nosso coração seja não ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é uma consequência de viver na Tua presença. Que haja no nosso coração a prioridade de buscar a presença de Deus, ser cheio da glória do Senhor, viver não aceitando o pecado, mas, irmãos, apontando não o pecador, amando o pecador, mas indo contra o pecado. Disciplinando, irmão. Se você está andando desordenadamente, você precisa de disciplina. Se você não quer disciplina, viva da maneira certa, faça o que é direito. Não troque
as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. Pai, mãe, seus filhos estão olhando para vocês, pelo amor de Deus. Se você não ama Deus, se você não mergulha, seus filhos não vão mergulhar. Se você não faz nada, seus filhos também não vão fazer. É isso que você quer? Seja exemplo, seja referencial. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso. Capítulo 5, versículo 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos, escolheram e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas essas palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Irmão, sabe quem está falando aqui? Pedro e João acabaram de ser presos. Deus manda um anjo e liberta eles, e ninguém vê nada. E aí Deus fala: vai para o templo e começa a anunciar. Sabe o que eles fazem? Vão para casa dormir. Não é isso que o texto diz? Agora que já estamos libertos, vamos trabalhar para ganhar dinheiro, vamos pescar. Não é isso que eles falaram, fizeram? Irmãos, eles foram presos por causa da pregação do Evangelho. O povo cheio de inveja foi contra eles e vai contra você e a mim. Só que é o seguinte: veio o anjo de Deus e liberta eles da prisão de maneira miraculosa. Eles saem e a palavra de Deus diz: vai para o templo e vai pregar o Evangelho. Isso mostra urgência, isso mostra que existe uma necessidade grande. Nós não podemos ficar calados. Isso mostra que Deus quer a obra já. Os campos estão brancos. A necessidade de pregar é agora. A necessidade de falar do amor de Deus agora. Agora não é hora de descansar. Agora não é hora de cuidar da sua vida. Porque aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder vai ganhar. Onde você estiver, irmão, prega. Onde você estiver, anuncia. Onde você estiver, fala do amor de Deus. Só faz isso quem está indo para o céu. Quem não está indo para o céu não fala nada. Quem não está indo para o céu não está nem aí. Não ganha uma alma para Jesus. Irmão, quando eu vou viajar para um lugar, eu quero falar para todo mundo: rapaz, eu fui para aquele lugar, nossa, que lugar maravilhoso, esse hotel é bom demais, rapaz, vai para lá, é bom, vai lá. Não é assim que a gente faz, não? Nós vamos para o céu. Está feliz? Está triste? Vou para o céu. Lá no céu está cheio de anjos voando. Deve ser um tédio. Coral cantando lá. O mar não tem nem onda. O mar lá é de cristal. A rua de ouro. Vai ver que não tem nada para fazer lá. Que é o dia inteiro dormindo. É isso, irmão. Coisa chata, né? Tomando chá, tomando café. É isso, irmão, que você espera do céu? Você é infeliz se você pensa nisso. Talvez a gente não está com a visão correta do céu, porque as coisas dessa vida estão nos atraindo mais do que as coisas do céu. A gente está juntando tesouro na terra e esquece de juntar tesouro. Eu quero uma vida sobrenatural. E eu quero para essa igreja manifestações sobrenaturais. Está ouvindo? Eu quero para minhas ovelhas manifestações sobrenaturais. Eu quero pregar, irmão, a verdade e não aquilo que te agrada. Eu não tenho compromisso com a mentira, eu tenho compromisso com a verdade. Se te agrada, glória a Deus. Se não te agrada, glória a Deus também. Nem Jesus quis agradar todo mundo. Mas eu vou continuar pregando aquilo que eu creio que é verdade. Eu vou continuar anunciando a verdade de Deus. Eu quero dizer a você, irmão, que eu vou continuar te ensinando aquilo que Deus quer que você faça. E eu vou te ensinar da presença de Deus em sua vida, do que isso provoca. Eu quero viver o verdadeiro evangelho. Eu não quero viver um evangelho mentiroso. Eu quero viver essas manifestações de Deus hoje, agora, em nome de Jesus.
Você quer isso? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tremendo, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, nós queremos viver o tempo do levanta e anda. Nós queremos ter um coração, uma alma, nós queremos ter o mesmo objetivo.